Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como foram de férias? Descansaram? Estão animados para esse segundo semestre? Porque eu estou bem animada. Embora a fase não seja das melhores, mas eu creio que juntos nós podemos sim passar essa fase e ter acesso aí aos nossos conteúdos com sucesso. Bom, esse capítulo a gente vai falar sobre hidrografia, o capítulo 12. A gente vem aí de alguns capítulos já falando sobre geografia física e meio ambiente, né? E esse a gente vai falar sobre água. Pessoal, eu sei que vocês sabem a importância da água, mas eu queria frisar o seguinte: a água é uma substância encontrada em grande quantidade em nosso planeta, entretanto, nem toda a água disponível pode ser aproveitada pelo homem. A água é um recurso natural abundante e essencial para a existência da vida na Terra. O planeta Terra ele é constituído por uma extensa massa de água, correspondendo aí ao que conhecemos como hidrosfera. Além de estar presente na composição do planeta, a água também compõe parte do nosso corpo, né? Permitindo-nos pensar que falar de água é falar de sobrevivência. Essa substância é utilizada em atividades essenciais ao ser humano, como a produção agrícola, também usada como solvente universal. A água ela era considerada um recurso inesgotável até há algumas décadas, tá? Contudo, desde que foi considerado um símbolo de riqueza por ter sido transformada em uma mercadoria, passou também a ser sinônimo de conflito. O mau uso, o desperdício, a sua distribuição, bem como a sua ocorrência, são responsáveis por criar conflitos em diversas regiões do mundo. A preocupação com a disponibilidade de água é pauta frequente nas discussões ambientais e geopolíticas aí pelo mundo todo. Pessoal, e a pergunta que não quer calar: pode faltar água doce? Bom, é bem controverso esse assunto porque alguns estudiosos dizem que não, que a água ela tem o seu curso cíclico desde que o mundo é mundo e que nós temos a mesma quantidade de água do início da nossa era, tá? Já existem estudiosos que dizem que sim, que a gente pode ter sim falta de água doce, que é a própria para consumo. Então, isso é um fato, assim, ainda bem estudado, porque a maioria diz que sim, é um recurso finito, porque a água, ela tem o seu ciclo, mas como há grandes perdas, né, contaminação, de repente a gente pode ter a mesma quantidade, mas não pode ter mais a qualidade. Então, isso é um assunto bem estudado, bem polêmico. Bom, mas a água no planeta. O planeta Terra ele está inundado de água, formando aí a hidrosfera, compreendendo os oceanos, mares e águas continentais. Então, gente, aproximadamente 71% da superfície terrestre é coberta por água, totalizando cerca de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos. É considerado o único planeta que apresenta água em seus 3 estados: gasoso, líquido e sólido. De toda a água disponível no planeta, 97,5% é água salgada. Apenas 2,5% da água disponível é doce. A água doce disponível no planeta não se apresenta distribuída uniformemente, visando assim segunda presença de ecossistemas nas diferentes regiões. A água doce pode ser encontrada em geleiras, neves eternas, águas subterrâneas, solos, rios e lagos. Os países que mais concentram água doce no mundo são Rússia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Índia, Colômbia, República Democrática do Congo, né, onde tem a segunda maior floresta depois da nossa, e China, correspondendo a aproximadamente 60% da água doce existente no planeta. Bom, pessoal, de acordo com dados aí da Agência Nacional das Águas, ANA, o continente com maior concentração de água doce é a América. Olha que legal! Com cerca de 39,6%, seguido pelo continente asiático com 31,8%. O continente com menor volume de água é a Oceania, concentrando apenas 3,9% da água doce disponível.
A África, por sua dimensão, é um dos continentes que sofre aí com a falta de água, tendo em seu território cerca de 9,7% da água doce do mundo. Pode faltar água doce? Bom, eu vou levantar essa questão com vocês o tempo todo. Utilização da água. A água, além de compor então aí boa parte do nosso planeta, do nosso corpo, garantir a existência de vida, também tem muitas outras utilidades. Ela está presente em quase todas as atividades aí da sociedade, certo? A atividade que mais consome água no mundo é a agricultura. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, quase 70% do consumo de água é voltado ao setor agrícola. A segunda atividade que mais consome água doce é a indústria, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, representando cerca de 22% do consumo, e depois o abastecimento doméstico, correspondendo a aproximadamente 8% do consumo. No Brasil, cerca de 60% da água consumida é destinada ao setor agrícola, 17% ao setor industrial e 9% ao abastecimento doméstico. A água de reuso ou reaproveitamento, ela pode ser útil para a agricultura por muitos aspectos. Reduz o gasto e garante a sustentabilidade com vistas a diminuir a pressão sobre os recursos hídricos em geral. Então, aqui temos um exemplo que está sendo muito usado, é a questão de fazer o reuso ou o reaproveitamento da água para que não haja desperdício. Pessoal, então, como eu já disse, antes a água era considerada um recurso inesgotável, né? Infinito. Hoje você sabe que devido a diversos fatores como o desperdício, a poluição, o crescimento populacional, as mudanças climáticas, a urbanização e a industrialização, os recursos hídricos eles estão ficando cada vez mais escassos, gerando conflito em diversas regiões do mundo. A questão da água é, portanto, uma das mais preocupantes discussões do século. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo não têm acesso à água própria para o consumo e até 2050, pelo menos uma a cada 4 pessoas viverá em um país que enfrentará a falta de água potável. Aqui eu estou deixando esse mapa mental só para efeito de observação. Olha que legal, como ficou bem feito esse mapa mental, fácil de sintetizar aí os conteúdos. Fica a dica para vocês, ok? Bom, pessoal, vamos ver aí na página 158 sobre as águas subterrâneas. Os aquíferos Guarani e Alter do Chão são as mais importantes reservas hídricas do país. Um aquífero, vocês sabem o que é? É uma porção da litosfera terrestre capaz de reter e armazenar água em razão do elevado grau de porosidade de suas rochas, como se fosse uma esponja encharcada. Através de um processo lento e gradual, as águas elas vão se infiltrando nas rochas, e enquanto isso ocorre, elas vão sendo purificadas, ou seja, as suas impurezas vão aos poucos sendo retidas. E nos períodos mais chuvosos, o nível freático se eleva, alcançando a superfície, onde surgem então as nascentes dos rios. Por ser transnacional, ou seja, pertencer a mais de um país, principalmente o aquífero Guarani, que pertence a Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, o Alter do Chão é totalmente nosso, localizado sobre os estados do Pará, Amapá e Amazonas. Mas o Guarani ele pode trazer problemas políticos associados à sua exploração excessiva ou superexploração por um dos países ou mais, né? Poluição por um país contamina todo o resto. Então, há de sempre se haver um consenso, respeitar essas fontes naturais, não tem aí essas barreiras políticas que normalmente a gente impõe. Aqui nessas imagens, olha, a gente pode ver então, ali no Amazonas, o aquífero Alter do Chão, né? Ele é o maior em volume de águas em extensão, a gente vai ver acho que no próximo slide. Ele está todinho dentro do Brasil. Agora, o Guarani não, o Guarani já pertence a Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai.
Então, aí são grandes reservas que nós temos. Bom, preciso falar uma coisa para vocês que é muito importante, pessoal, prestem atenção. No livro aí na página 160, tem um mapa do aquífero Guarani, está falando sobre o Guarani, mas o livro não ressalta a questão do sistema aquífero Grande Amazônia, né? O nosso grande alter do chão. Então, precisa complementar isso aí, porque é um dado muito importante. Bom, no Brasil, estima-se que existam 27 aquíferos com destaque para os dois maiores e mais importantes, que é o Guarani, situado no centro-sul, que se estende por outros países, e o Alter do Chão, que está localizado ali na região norte, que está todinho dentro do Brasil, conforme a gente vê no mapa. Apesar da importância desses aquíferos, eles estão sendo afetados pela poluição humana, principalmente pelas atividades industriais e agrícolas. Como a gente pode observar nesse mapa, né, o sistema aquífero Grande Amazônia, também chamado de Alter do Chão, é maior em extensão e em volume de água, vejam. Então, tá vendo, pessoal? Olha, aqui é o sistema Grande Amazônia, a extensão de 1,3 milhão de quilômetros cúbicos e volume de água aí de 162 mil quilômetros cúbicos. Aqui em cima é quadrado, aqui em cima cúbico. E o Guarani, sistema aquífero Guarani, que tem uma extensão aí de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, com 840 mil quilômetros quadrados no Brasil, né? Com volume de água aí de 39 mil quilômetros cúbicos. Então, a gente pode ver que o sistema aquífero Grande Amazônia, a extensão dele até que é pouco maior, mas o volume de água é bem maior, ok? Bom, pessoal, logicamente que os aquíferos eles são relativamente mais protegidos do que as reservas de águas exteriores, né, que são os nossos mares, oceanos e tal. Mas tanto os aquíferos confinados, né, os mais superficiais, quanto os mais profundos, ambos estão sujeitos a grandes impactos ambientais. As fontes mais comuns de poluição e contaminação direta dessas águas são superexploração, poluição ou impermeabilização, no caso das grandes cidades, ali, com as suas construções de asfaltos, calçadas, e isso, logicamente, causadas aí pela urbanização desenfreada e sem planejamento sustentável, né, políticas públicas. Bom, pessoal, quando a gente diz de impactos sobre essas águas, aí na página 160, 161, tem aí, tá falando bastante dos impactos, então, sobre essas águas. A deposição de resíduos sólidos no solo, que são os grandes lixões industriais ou residenciais, esgotos e fossas, atividades agrícolas, né, e os fertilizantes agrotóxicos, a mineração, onde para fazer essa atividade são deixadas aí substâncias químicas, né, vazamento de substâncias tóxicas como combustível e lubrificantes, os cemitérios que depositam ali micro-organismos, a filtragem vertical, ou seja, um aquífero mais superficial contamina um mais profundo, a contaminação natural ali das transformações químicas das próprias rochas, né, que pode ser agravada pela ação do homem, os poços mal construídos, abandonados, sem critérios técnicos e manutenção, abandonados ali sem tampas ou fechamento. Uma observação legal é que o poço artesiano, ele é sempre mais sustentável e a fossa não. Os poços devem ser construídos em local mais alto que o da fossa e a distância entre eles deve ser no mínimo de 10 metros. Se não for mais alto, a água da chuva pode contaminá-lo, ou seja, é assim, pessoal, o poço artesiano, normalmente, ele tem uma água própria para consumo, tá? E as fossas, elas são utilizadas para quê? Dejetos sanitários, né? São esses grandes lixões. Então, o ideal é que essas fossas estejam num nível do relevo mais baixo que do poço. Porque se o poço tiver mais baixo, com certeza a água da chuva vai passar por essa fossa primeiro e contaminar esse poço artesiano.
E as bacias hidrográficas e redes de drenagem? Se formos conceituar, as redes de drenagem são canais conectados entre si que drenam a água da chuva, também chamada então de rede hidrográfica. São dois os tipos: as redes artificiais, construídas nas cidades por pessoas, e aquelas naturais, que são formadas por lagos e rios, que é um fenômeno aí natural. A bacia hidrográfica é o conjunto de terras limitadas por divisores de águas que se encontram nas regiões mais elevadas do relevo. Então, aqui a gente pode observar, toda essa imagem aqui corresponde a uma bacia hidrográfica, né? Esse conjunto de terras. Então, a gente pode pensar que no processo aqui, ó, a água da chuva, ela vai bater nos pontos mais altos, vai escorrer por essas vertentes, que parecem umas veiazinhas, né? Ela escorre e quando ela chega na parte mais baixa do relevo, na jusante, então é como se a gente pensasse que isso tudo junta aqui, formando os rios e lagos ou córregos, tá? As definições de bacia hidrográfica e rede de drenagem, elas estão muito ligadas entre si. Temos aqui no Brasil a maior disponibilidade de água doce do mundo, cerca de 12% do volume total do planeta. E a questão do assoreamento é que o processo de assoreamento é quando essa mata ciliar, né, ela é retirada quando há vegetação, então essa terra ela vai escorrer para dentro do leito dos rios, contaminando ou até extinguindo esse rio. Aqui a gente pode observar melhor a questão da mata ciliar. Olha, mata ciliar, o rio, antes, aí aqui tirou a vegetação, remoção da mata ciliar, né, com uma área aí erodida. Então, essa crosta terrestre aqui, ela vai, com certeza, a água vai levar para dentro do leito do rio e vai aí virar uma deposição de sedimentos. Então, o assoreamento, a água das chuvas vai levando essa terra solta, né, aqui nas margens dos rios, e o rio vai sendo soterrado. E como as matas ciliares o impedem? Porque as raízes das árvores, elas seguram a terra, né, pessoal? E o rio consegue fluir normalmente. Sem essas raízes aqui da vegetação nas margens dos rios, com certeza esse rio ele só vai sofrer muitos danos de poluição ou até aí pela sua extinção. Olha, aqui nós temos um exemplo clássico de assoreamento. Tá vendo como essa água fica toda barrenta, da cor marrom, porque mistura com a terra, né? Imprópria, então, aí para qualquer tipo de atividade. Pessoal, o conceito de bacia hidrográfica ele está muito relacionado com a extensão ou superfície de escoamento de um rio. Então, cada rio ele tem o seu regime, né? Muito ou pouca água, e a vazante, se a vazante está ocorrendo ou não, a quantidade de cheia ou não, que vai determinar a quantidade de enchentes. Isso acontece muito nas grandes cidades, onde se fazem bastante calçamentos, né? Essa imagem aqui da inundação da várzea do rio Tietê, em São Paulo, que embora o rio tenha sido canalizado, as enchentes continuam ocorrendo, ou seja, ainda não está suportável a quantidade de água ali, a canalização não está adequada. E todos os afluentes também dos rios, eles têm as seguintes classificações. Exorreica é quando a drenagem da água vai para o mar. Arreica, quando as águas têm como finalidade os lençóis freáticos, normalmente devido à secagem de um rio. O pluvial é se o rio depende da chuva. Nival se depende do derretimento da neve. Glacial se depende das geleiras. E misto, quando tem mais de um regime. Então, esses aqui são todos os regimes aí de drenagem que pode compor uma bacia hidrográfica, tá?
No Brasil, apenas o rio Solimões Amazonas tem o regime misto, que é o derretimento de neve da Cordilheira dos Andes ali no Peru. Todos os demais rios brasileiros possuem regime fluvial, ou seja, são sustentados pelas águas das chuvas. Bom, pessoal, os rios de Planalto, que apresentam grande desnível ao longo do seu curso, eles podem ser aproveitados para a produção de eletricidade. Neste caso, devido aí à construção das barragens, a navegação depende da construção de eclusas, para que as embarcações possam passar de um nível a outro. Então, a eclusa ela funciona aí como uma grande obra de engenharia hidráulica, permitindo que as embarcações subam ou desçam os rios ou mares em locais onde há esses desníveis. Barragem, quedas d'água ou corredeiras. As eclusas, logicamente, permitem um maior aproveitamento econômico dos rios aí, né? Irrigação agrícola, produção de hidrelétrica, transporte de cargas e passageiros, pesca, turismo e lazer. Já os rios de planície são facilmente navegáveis, desde que não se forme ali bancos de areia, nem diminuição do nível das águas. Aí, com certeza, fica desfavorável a navegação de qualquer embarcação. Bom, e aqui nós temos as nossas grandes bacias hidrográficas brasileiras aí com grande aproveitamento econômico, como a gente já disse, né? A bacia do Rio Amazonas ou Amazônica, que é essa que está em verde, a maior do planeta. A bacia do Rio Tocantins, Araguaia, que é essa que está em azul. Bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai, a bacia do Rio da Prata, ou Platina, que está mais aqui no sul, a bacia do Rio São Francisco com Parnaíba, e as bacias costeiras, né, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste, Sudeste e Sul, que são essas aqui que estão na costa. Aqui dá para ver melhor nesse mapa as bacias hidrográficas, que é o mesmo que vocês têm aí no livro, tá? A bacia amazônica, Rio Tocantins, Araguaia, aqui tá para acompanhar a legenda legal, certo? Então, essas são as bacias hidrográficas que compõem aí a nossa hidrografia brasileira. Aqui também eu coloquei um mapa mental que eu achei bem legal, que é a bacia hidrográfica, com todos os principais conceitos aí. Eu acho bem legal esse esquema de estudos. Olha esse, bacias hidrográficas, bem representado, desenhado, com os seus conceitos aí bem expostos. Acho bem legal para sintetizar todo o conteúdo. E vamos então para as nossas tarefas da semana. Pessoal, essa semana eu vou pedir aí para vocês fazerem os exercícios compreendendo conteúdos e desenvolvendo habilidades aí das páginas 170 a 171 e fazer para mim um mapa mental das características da hidrografia brasileira que estão aí nas páginas 167. São 7 tópicos. Não é para fazer os mapas mentais que eu apresentei aqui, tá? Os que eu apresentei aqui foi somente uma dica para se vocês quiserem fazer para estudar para a prova, enfim. O que eu quero para a tarefa da semana é somente esse aqui, das características da hidrografia brasileira, que são 7 tópicos aí que está na página 167, ok? E enviar para o meu e-mail, como vocês já sabem, tá bom? Pessoal, então é isso. Agradeço pela companhia. Fiquem bem, fiquem em paz. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Saudades de vocês. Beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.